Olá, meu nome é Clara Freire, eu sou estudante do terceiro ano de Informática para a Internet aqui no IFRN Campus Natal Zona Norte. E essa daqui é Maria Laura, também estudante do terceiro ano de Informática aqui no campus. E nós somos parte do Projeto ADA, um projeto que visa pesquisar sobre a presença feminina nas áreas STEM, assim como fomentar a participação das mulheres nessas áreas. O projeto foi criado quando nós, alunas da STEM, junto com professoras dessas áreas, fomos analisar os dados de ingresso e de permanência aqui do IFCN e percebemos que nos cursos das áreas STEM a presença é majoritariamente masculina, enquanto nos cursos das áreas não STEM existem mais mulheres. Nisso despertou assim na gente uma curiosidade para pesquisar sobre dados não só locais, mas também globais, e percebemos que isso não é algo só daqui, também ocorre no mundo inteiro, visto que as mulheres elas não se interessam muito pelas áreas STEM, não por incapacidade cognitiva, mas sim por falta de estímulos. Quando analisamos o cenário global, nós percebemos que as mulheres representam apenas 35% dos alunos de ensino superior em todo o mundo. E esse dado ele é um dado de 2021, extraído da Unesco. Nós também vemos que as mulheres elas representam apenas 28% da força de trabalho. E esse dado é de 2023. E quando nós analisamos esses dados, nós percebemos que as mulheres elas representam minoria da participação feminina nessas áreas e há necessidade de promover ações que aumentem a equidade de gênero nessas áreas. Nós também vemos, quando analisamos nosso cenário local, daqui do IFRN Campus Natal Zona Norte, nós vemos que dos 6 cursos ofertados pelo IFRN, 4 são de áreas STEM. E desses cursos, dos 40 alunos ingressantes no curso de Informática para a Internet, apenas 13 são mulheres. Isso representa 32% desses alunos. E do curso de Eletrônica, dos 80 alunos ingressantes, apenas 20 são mulheres. Isso representa 25% desses alunos. E como nós vimos no cenário global, também necessita de uma maior equidade de gênero nessas áreas. Agora nós iremos falar um pouco sobre como é feita a nossa análise de dados. Os dados extraídos são dados extraídos do SUAP, que é o Sistema Unificado de Administração Pública. Bom, nós extraímos esses dados para fazer a análise deles e nós fazemos essa análise através da linguagem de programação Python, utilizando a biblioteca Pandas. Nós colocamos os dados extraídos nessa biblioteca e assim nós fazemos a análise desses dados e produzimos gráficos para termos uma forma visual de apresentação desses dados. Agora eu vou falar um pouco sobre as mulheres importantes ao longo da história que inspiraram a nossa pesquisa. E primeiramente não poderíamos deixar de falar dela, nós temos Ada Lovelace, que é quem dá o nome do nosso projeto. E Ada Lovelace ela foi uma mulher extremamente importante, tanto na área de matemática quanto na área de tecnologia, pois ela é considerada a primeira pessoa a implementar um algoritmo e apesar da sua história complicada, onde ela foi abandonada pelo seu pai, mas ela também demonstra uma história de superação que atualmente ela é considerada uma mulher extremamente importante para a história da matemática e para a história da tecnologia. Outro exemplo de mulheres importantes ao longo da história, nós temos Dorothy Vaughan, Mary Jackson e Katherine Johnson, que foram mulheres que inspiraram o filme Estrelas Além do Tempo, e elas são consideradas mulheres extremamente importantes para os cálculos espaciais realizados pela NASA. Essas mulheres elas são um exemplo, tanto como representatividade feminina, quanto também representatividade racial ao longo da história. E elas foram extremamente importantes porque elas realizaram os cálculos que levaram o homem à Lua e elas são um exemplo de participação feminina nas áreas STEM. Para fomentar o interesse de meninas da rede básica de ensino, o nosso projeto promoveu diversas ações, de forma que levasse elas a pesquisar mais sobre e ter interesse em adentrar nesse mundo da tecnologia.
exibição de filmes temáticos, inclusive um deles foi o filme Estrelas Além do Tempo, que fala sobre as mulheres que Laura citou anteriormente. Também realizamos um tour pelo IFRN Campus Natal Zona Norte, mostrando para elas os nossos espaços, incluindo os laboratórios de informática, os laboratórios de eletrônica, para que elas se interessassem em se inserir aqui dentro, ingressar no campus. Além disso, também realizamos um mini curso com essas meninas aqui no campus, utilizando a ferramenta Construct 3, que é uma ferramenta de criação de jogos, utilizando programação orientada a eventos. É uma ferramenta bem dinâmica e bem intuitiva, e escolhemos ela justamente por isso, para que as meninas, para que fosse fácil e divertido para elas de fazer o jogo. Inclusive, após isso, nós recolhemos o feedback delas, distribuímos um formulário para elas responderem, se dar o feedback, responderem se elas haviam gostado, se a dinâmica havia sido legal, e tivemos um resultado muito positivo. Como nossa principal forma de divulgação, nós temos o ada.ifzn, que é o nosso Instagram e que está sendo exibido aqui do lado. Bom, no nosso feed nós postamos datas importantes, assim como mulheres importantes para essas áreas STEM, e também postamos dados estatísticos. Pretendemos postar indicações de filmes, séries e livros, esse conteúdo assim relacionado também às áreas STEM. Com a indicação desses conteúdos, nós pretendemos instigar de forma divertida e descontraída a atenção e o interesse dessas meninas para essas áreas e assim promover uma maior equidade de gênero nas áreas STEM. Bom, esse foi o nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado e até breve. Tchau!